dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eluan. Oi, gente. Eu sou a Mona. Sejam bem-vindos Ao Super Lifecast. Super Lifecast, que antes era o quê? Nova Ideia Cast, a gente já mudou esse reforçar isso. nome. Lógico. E por que a gente fez essa mudança de nome, Mona Alice? Sim, porque agora somos parceiro IG. Então, assim, nosso conteúdo Tão importante. estão lá no portal Super Life e também no IG. Então, fiquem ligados. Portal IG. Recados importantes, QR Code na tela também, mas antes, você tem que seguir as nossas redes sociais, né? Já falou? Sim, nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. E é muito importante, porque a gente descobriu, antes de começar esse podcast, que existe um tal de Supercast. Não é Supercast. Vamos reforçar esse nome, Super Lifecast. Boa. Vão lá, sigam, lugares. comentem, compartilhem. E é claro, qual é o seu Instagram? O meu é Luan Carlos, o GC vai estar aí. É isso, eu sou a Mona Dom Oficial. Perfeito, QR Code na tela também. Vamos falar desse estúdio, Mona. O que a Nova Ideia faz? A Nova Ideia tá aqui para tirar o seu projeto do papel. Se você tem um projeto de criar conteúdo, quer gravar vídeo, quer fazer um podcast, chama no QR Code, não esquece aqui, que o pessoal vai atender você, vai entender a sua ideia e vai tirar ela do papel para trazer você para cá. Estúdio de podcast, tudo. Tudo. Essa assessoria de imprensa também, que é muito importante falar. Todo mundo precisa... Aliás, gente, uma coisa bem assim... Aquela frase, não é só para famoso que precisa ter assessoria de imprensa. Você também pode ter. Perfeito. Não é? E às vezes você é um famoso e quer ter também, você pode ter. Com certeza. É só procurar uma Nova Ideia. Estamos com um convidado de peso hoje aqui. Um Olha, especialista. Especialista, médico, neurocirurgião. Eu vou dar a apresentação dele aqui. Eu não tenho nem currículo para receber. A gente vai falar de assuntos muito importantes, então fiquem ligados, porque se você tem aquela dorzinha crônica, nós vamos tocar nesse assunto. Ele é neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, pós-graduado em dor, neurocirurgia funcional, e essa palavra me pegou, hein? Estereotáxica. Isso, doutor? Muito bem. Ok. Possui vasta experiência internacional em universidades renomadas. Atualmente é professor convidado de neurocirurgia em diversas instituições, contribuindo significativamente para a pesquisa e educação na área. Então, seja bem-vindo, doutor Bruno Burjaili. Obrigado, pessoal. Valeu pela apresentação. Prazer estar aqui. Espero poder ajudar no que vocês quiserem. A gente vai ter consulta aqui até. Que bom que você veio, que bom que você aceitou nosso convite também. Sei que a agenda não é fácil às vezes. O currículo, o momento LinkedIn ali, várias universidades fora do país. A gente sabe que também a gente agradece o convite. Imagina, a sua recepção. eu agradeço. Quero começar. Na sua bio você coloca muito também de algumas doenças. E se fala muito de Parkinson. Disso. Eu queria entender a diferença do tremor normal para o tremor de Parkinson, assim, como que identifica isso, doutor? Bom, na bio que você falou, eu acabo enfatizando as doenças que podem desencadear em um tratamento cirúrgico que eu faço, que é um implante de eletrodo cerebral. Tá. Então, esse implante de eletrodo cerebral é uma cirurgia relativamente pouco invasiva, apesar de ser neurológica, para tratar sintomas de doenças como Parkinson, tremor essencial, né, distonia. E essas três doenças podem ter tremor: Parkinson, tremor essencial e distonia. Tremor essencial é a doença mais comum com tremor, não é o Parkinson, como muita gente pensa, né? Porque o Parkinson é mais conhecido como uma doença com tremor, mas o tremor essencial é uma doença mais comum do que o Parkinson. E tem idade assim, doutor? Não tem uma idade em termos de exclusão, tá? Uhum. O Parkinson ele é mais comum acima dos 50 anos, né? E vai ficando cada vez mais comum conforme passa o tempo, mas ele pode acontecer de modo precoce, abaixo dos 50, né? Inclusive abaixo dos 20, que é o Parkinson juvenil. Uhum. E o tremor essencial já é uma doença que geralmente se manifesta muito jovem, né? Em pessoas muito jovens. Às vezes no começo da vida não chega a impactar a ponto da pessoa procurar ajuda, e tem algum momento em que ele progride mais rapidamente, faz com que a pessoa procure. E também tem pessoas que tremem sem ter uma doença de tremor. Todos nós podemos tremer
diante de uma situação de estresse, por exemplo, né? Às vezes por causa de um medicamento, por causa de algum alimento que a gente consumiu. Então, tem situações que podem fazer qualquer pessoa tremer. Mas a doença que consistentemente provoca tremor mais comum é esse tremor essencial. Depois é o Parkinson, que é muito conhecido, né? E aí tem várias outras, como a distonia e doenças diferentes aí que podem trazer esse sintoma. A distonia ela não é tão comum, né? Até segundo minhas pesquisas, assim. É menos comum e menos conhecida também. Menos conhecida. Ainda menos conhecida do que o tremor essencial. Basicamente, quem conhece distonia geralmente são as pessoas que têm distonia ou que têm algum familiar. E o que é a distonia? Distonia Especificamente? é a mais difícil da gente explicar, mas imagina que os nossos músculos, para estarem numa posição, existe atividade de vários músculos ao mesmo tempo, né? Não é mesmo com o braço aqui esticado, parece que ele tá parado, o braço, mas aí tem vários músculos contraídos ao mesmo tempo na dose certa para manter essa posição. Por isso que uma criança, um bebê, quando nasce, não sabe manter o braço imóvel, né? É tudo descoordenado. A gente vai aprendendo a regular, né, a atividade desses músculos de modo automático com o tempo, e o nosso cérebro aprende, olha, eu vou colocar o músculo, a mão para cá, ele já vai lá e ativa aquele programa que coloca o músculo para cá. Mas para isso acontecer, tem vários músculos ao mesmo tempo se contraindo. Se um desses músculos ou um grupo desses músculos resolve contrair mais do que os outros, né, desrespeitar esse programa, como também uma gangorra que um lado pesa mais, né, ou então uma banda em que um membro da banda resolve tocar mais alto, isso gera um desequilíbrio e aí a mão, ou o braço, ou a perna, ou a cabeça vão tender para um lado, né, ou uma postura como se estivesse mais torta para um lado, ou um movimento como se fosse torto também, né? A gente chama de uma postura distônica ou um movimento distônico. Então, tônus é essa atividade básica do músculo, né? Essa atividade é mínima, e a distonia é uma disfunção, né? Um desequilíbrio desse tônus. O tônus de um músculo fica mais forte que o tônus do outro, mais intenso que o tônus do outro. Isso gera um desequilíbrio de posição. Entendi. Certo? Doutor, eu queria entrar um pouquinho na parte de dor crônica. Eu acho que, assim... Vou falar como mulher. Mulher tem dores de cabeças absurdas que a gente não sabe. De repente você tá bem, de repente vem uma dor de cabeça que você não sabe de onde isso vem por diversos motivos. Seja ela na TPM, seja ela às vezes acorda de manhã com dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é uma das doenças, ou não podemos chamar de doença, mais comum para tratar na neuro? É uma das doenças, é um dos sintomas mais comuns da humanidade, né? Dor de cabeça. E um dos motivos pelos quais as mulheres eventualmente se queixam mais de dor de cabeça é que muitas vezes ela piora no período menstrual, por exemplo, ou no período pré-menstrual. Então, mas não é exclusividade das mulheres, tem até alguns tipos de dor de cabeça que são mais comuns nos homens, né? Como você fala em salvas, por exemplo, né? Com a dor de cabeça é uma das mais fortes que existem. Então, é uma queixa extremamente comum na humanidade como um todo, uma das principais queixas que leva as pessoas a procurar um hospital, um pronto-socorro ou um consultório médico de modo geral. E, naturalmente, o neurologista, né, vai ter ali como principal, se ele for neurologista geral, ele vai ter como principal queixa, talvez a mais comum do consultório, a própria dor de cabeça, né? Outras vezes, médicos da dor também tratam dor de cabeça, né? E médicos generalistas também, né? Você pode estar com um médico no posto de saúde e receber pacientes com dor de cabeça. Você pode ser um geriatra e receber um idoso com dor de cabeça. Você pode ser um ginecologista e receber uma mulher com dor de cabeça. Então, ela vai acabar estando presente na realidade de quase qualquer médico. E conforme a complexidade, é claro que vai acabar sendo encaminhada para o neurologista, para o neurocirurgião ou para um especialista em dor. Entendi. Até porque não é só para as mulheres, porque às vezes quando a mulher tá com dor de cabeça, o homem sofre também. Normalmente a dor de cabeça das mulheres vem por causa dos homens. Mas por pegar no pé ou por tomar um tapa na cabeça. Tem os dois. Se for um tapa muito forte, a gente opera também, se precisar, né? Doutor, eu quero saber, falar um pouquinho, logicamente, a gente está falando muito das doenças, a gente vai abordar muito disso também, mas o senhor tem informação fora e eu queria saber como que o senhor se interessou por neuro também, de onde que veio isso. Dá um esbocinho pra gente. Olha, desde de criança eu gosto muito dessa ideia de você ter coisas tão assim incríveis, né, como o seu pensamento, o seu comportamento, num pedaço do corpo, né? Então no cérebro tem tipo um mapa e cada região do cérebro é responsável por uma função diferente. E às vezes não é só aquela região, mas uma forma específica das regiões distantes conversarem também.
isso responde por alguma outra função. É como se fosse ali um teclado de computador, se apertar uma tecla, tem uma função que acontece. Eu lembro de um projeto na Feira de Ciências da escola, quando eu tinha lá 10 anos, foi sobre isso, era uma bonequinha, né, que meu pai me ajudou a fazer. E eu apertava ali. E a bonequinha tinha lâmpadas, né, nos olhos, no nariz, na boca. Se eu colocasse ali 2 fiozinhos numa região do cérebro, acendia aquela luz correspondente àquela região. Então, a visão, por exemplo... Olha só! É aqui atrás, né? Então, a gente colocava o fiozinho aqui atrás e acendia o olho da visão. E é cruzado, né? O lado direito do cérebro controla, normalmente, funções do lado esquerdo do corpo. Então, aqui atrás tem a região do cérebro que controla a visão. Se você sofrer um AVC aqui atrás, ou tiver um tumor aqui atrás, você vai comprometer sua visão. Né? Então, aqui mais no meio, onde coloca ali o arquinho do cabelo, né? É mais ou menos a região ligada ao controle de movimentos, tá? Então, para cada região do cérebro vai ter, né, vão existir funções específicas. Eu sempre achei muito interessante pensar que, então se eu conseguisse, por exemplo, será que uma máquina pode ler o meu pensamento baseado no que está acontecendo no meu cérebro? E a gente sabe que hoje isso a gente está avançando para esse ponto, né? Então, cada vez mais. Isso sempre me atraiu. Eu pensei se eu estiver fazendo neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, que até não sabia muito bem o que cada área fazia. Eu já entrei na medicina com nessa paixão, né? Eu gostava muito de programação, da parte de computador, e o cérebro tem é como se tivesse programado ali uma função naquela região, e se você for até ali, aquela função vai acontecer. Se fala muito que o cérebro que manda o comando, né? Então, se eu tô fazendo isso aqui é porque meu cérebro já mandou eu fazer isso aqui. Ele manda e ele também capta, né? Então, tudo que você sente é algum tipo de energia do ambiente, né? Energia térmica, química, algum tipo de estímulo que foi feito na sua pele. Então, uma luz que entrou nos seus olhos, uma onda que bateu aqui no seu tímpano, no seu ouvido, ou um cheiro que você sentiu, que é uma molécula entrando lá. Tudo isso é captado pelos nervos, é convertido numa espécie de moeda elétrica no cérebro, né? Como se fosse uma conversão de moedas, e o cérebro vai interpretar todos esses sinais que estão chegando, vai computar, vai medir, e de acordo com o que acontece na sua vida, ele vai criando memórias que vão sendo acessadas depois. E aí tudo que chega, entra no cérebro, entra nesse computador, é processado e gera uma resposta. Tá? Até porque existe a pessoa que fala que é a doença do século, que é a ansiedade. Como que até mesmo é muito cerebral isso? É muito de pensamento? Tudo que você sente, pensa, a princípio tá no seu cérebro. Mas você vai ver, não tem nada. É por causa da ansiedade que tava dando aquela do tipo... Sim, porque a região do cérebro que responde pela dor tá hiperativa, por exemplo, por causa de ansiedade. Então você pode sentir dor com um estímulo menor. Eu, sinceramente, acho uma especialidade fantástica. Você que é formada em 20 temporadas de Grey's Anatomy. As cirurgias neuro são as melhores. Mas é porque realmente tudo é comandado por aqui. Eu acho que fala muito de razão e emoção. E não sei se a gente pode ter essa ligação. O cérebro realmente é a razão do corpo. Tem redes cerebrais que estão mais ligadas a que você pode dizer que seja razão, outras ligadas ao que você diz que seja emoção. Então está tudo ali, devidamente organizado, dividido, mas com uma integração muito grande. Eu sempre imagino uma equipe de trabalho muito grande, em que cada pessoa tem as suas funções, mas dependendo da demanda que vem para essa equipe, as pessoas vão se combinar de maneiras diferentes para executar aquela função, entendeu? Você pode ter uma pessoa que goste do Brasil e que goste de futebol. E aí, então, se você for fazer uma função que tem a ver com o Brasil, ela vai ser chamada. Né? Carnaval tem a ver com o Brasil, vai chamar aquela pessoa que gosta do Brasil. Mas se você for chamar de esporte, também tem o futebol. E em outra situação, então, dependendo da situação, aquela mesma região pode participar. Então, essa equipe de trabalho pode se combinar de modos muito diferentes. Então, quem gosta de Brasil e futebol vai trabalhar com quem gosta de Brasil e música. Em outra situação, quem gosta de Brasil vai trabalhar com quem gosta de música e saúde, entendeu? Então, cada região tem as suas vocações ali e também podem trabalhar ali naquela região e também à distância
conforme as atividades. Então, um sentimento tem uma rede que é responsável por ele, um cálculo tem uma rede responsável pelo cálculo, uma avaliação do espaço 3D tem outra rede ligada a essa avaliação. Quando você escuta um som, aquilo vai passar por diversas regiões que tem a ver com processamento do som, com memória do som, com palavras que você já aprendeu, com transformar um som numa escrita, já vai para uma região ligada à interpretação de desenho ou de formato. Então, e aquilo vai, né? Quando você tem um pensamento, ele gera outro pensamento, que são regiões do seu cérebro que estão sendo consecutivamente ali ativadas uma atrás da outra e gerando essa questão de você parece que não sabe nem de onde o pensamento começou, mas tem sempre uma coisa estimulando o próximo. E doutor, tem um bilionário aí que resolveu implantar chip na cabeça das pessoas. Mas assim, vamos lá. Antes disso, muitos falam de tecnologia, talvez acho que tudo evoluiu, né? A medicina evoluiu, as tecnologias evoluíram, tudo está mais novo. E esse bilionário, Elon Musk, resolveu realmente para curar algumas doenças nervosas, inclusive ele fala, ou até mesmo de disfunções, implantar o chip, que inclusive já conseguiu fazer o primeiro implante com sucesso, mas como que a medicina está vendo isso? Como que logicamente tem muitos médicos envolvidos, mas como que é a prática disso realmente? Bom, pelo que se divulgou e que eu até acompanhei bastante, até essa empresa antes mesmo de ficar tão popular, o objetivo tinha muito a ver com a possibilidade de você controlar computadores com a mente, né? E receber também informações de computadores com a mente. Então, até porque como a inteligência... Detalhe que isso é meio surreal se parar pra pensar assim, né? Um tempo atrás, tipo... E hoje está sendo uma realidade, né? Então, assim, se você tem uma inteligência artificial que está se desenvolvendo e gera até um certo receio em algumas pessoas, uma das propostas seria que você pudesse acessar essa inteligência artificial com o seu pensamento. Então, já que o seu cérebro pode ser traduzido em eletricidade, ele poderia, de repente, mandar comandos para uma máquina, né? E receber também. Então, a ideia de iniciativas como estas, né? Não tem só uma, mas tem uma mais famosa, por causa de ter um milionário envolvido, né? Um milionário em especial. Que adora também aparecer. Maior bilionário. Ele adora, E aí, né? então, isso chamou a atenção por causa dessa empresa, mas tem várias, né? E então seria para aumentar a nossa banda. Lembra da banda larga, quando a internet era lenta e começou uma banda larga? Banda larga quer dizer que você transmite mais informação, né? A rodovia ficou mais larga. Então ele quer aumentar a rodovia de comunicação nossa com a máquina. A gente já faz isso indiretamente quando mexe no telefone, né? Sim. Só que aí a informação da máquina chega mais indiretamente. Se eu pudesse pegar essa informação que chega ao telefone e traduzir diretamente em sinal elétrico cerebral, seria mais rápido. Então essa que seria a ideia. Agora, claro que para você começar a testar isso, você vai começar a testar para doenças, né? Ele começou fazendo isso, inclusive, né? Sim, mas não. A proposta seria, né? Mas uma vez que isso seja possível, existe uma intenção clara de você estender esta aplicação não só para pessoas doentes, mas para pessoas que não estão doentes e queiram comandar um telefone celular com pensamento. E você pensa nisso agora, parece muito fora da realidade, mas não é. A gente já consegue controlar um mouse no computador ali, comandos mais simples, um clique, com um pensamento. Tem um experimento famoso em que um chimpanzé controlou ali um joystick, né, com pensamento na tela, uma seta mais simples, mas controlou um comando, né? Então isso já acontece de modo mais rústico e vai sendo aperfeiçoado. Você pode hoje e aí, do ponto de vista científico, ele merece muito mais mérito, que é o Miguel Nicoleles, né? Já na Copa do Brasil, na abertura da Copa... Do mundo? Sim, na Copa do Mundo do Brasil, houve um tetraplégico, um paraplégico, desculpa, que controlou ali uma perna mecânica de um robô, que estava ali em volta dele, tipo um esqueleto, uma armadura robótica, e com o pensamento, sem conseguir mexer a perna, mas ele conseguiu comandar essa perna dessa armadura robótica e andou. Ele fez o pontapé inicial. Tem vários experimentos assim, de vários grupos de pesquisa, né? A gente sempre menciona o Nicoleles por ser um brasileiro super notável nessa área e cheio de mérito para isso, mas tem outros centros de pesquisa no mundo que estudam isso de modos diferentes, que é essa interação cérebro-máquina. Você comandar uma máquina com o seu pensamento, assim recuperar funções, mas pode ser que dentro de pouco tempo, né, ou dentro do nosso tempo de vida, a gente esteja controlando ali o seu computador, a sua internet, seu e-mail só com um comando mental. E o que você acha disso? Eu acho que vai acontecer, a gente querendo ou não,
Tá. vai se tornar mais natural. Ninguém achava há 15 anos que você ia passar um tempão mexendo no feed, como as pessoas passam horas fazendo hoje, né? E talvez você achar lógico que não, ninguém vai fazer isso, todo mundo faz. Sim. Então, primeiro a coisa é uma ideia, né? Ela ativa um desejo, ativa um impulso de consumo e aquilo cresce e depois as pessoas param para pensar se foi bom, né? Muitas vezes é assim, mas ao mesmo tempo em que a gente vê acontecendo, começam a surgir alertas. Então, esses alertas vão fazer com que a gente tome cuidado conforme essa tecnologia for se desenvolvendo. Mas a tecnologia sabe ela que... tem essas duas questões, né, Sim, doutor? com Ela pode ser certeza. muito boa, usada para o bem, mas ela também pode ser usada para algo ruim que não faz muito sentido aos olhos de quem vê, assim, mais sentido para quem está fabricando, né? Então vai acontecer e a gente tem que ficar atento a isso para que durante esse acontecimento nós possamos ir direcionando, né, e nos protegendo também, né? Então a gente sempre fica muito amedrontado com uma tecnologia nova. Esse medo ele é útil porque nos faz tomar cuidado e o cuidado que esse medo gerou faz com que a tecnologia seja mais controlada, tá? Mas de vez em quando a gente fica com um pouco de receio. O próprio experimento que foi feito para essa empresa, ele não seguiu exatamente os protocolos, né, todos, né, o jeito que a gente está acostumado a ver acontecendo na ciência. E isso foi criticado, né? Sim. E quando você não tem esses protocolos seguidos, né, a comunidade científica vigiando, ou a forma de você fiscalizar parece um pouco mais frouxa, de repente, isso aumenta o risco da tecnologia ser usada, né, por interesses, sejam quais forem, mas de uma pessoa, de um grupo e não da humanidade. Mas muitas coisas são assim, né? A gente goste ou não. Então cabe a nós ficarmos atentos, acompanharmos as notícias, né? E conforme tivermos acesso a essas tecnologias, a gente se salvaguardar, a gente ficar, né, sempre questionar, mas de modo que a gente possa crescer, mas com o máximo de segurança possível. Né? Dentro da sua especialidade, assim, eu vi, o doutor também é graduado em dor, né? O que é a graduação em dor? Assim, é uma especialidade de dores crônicas. Eu vi que aborda também a fibromialgia, que é uma doença também pouco falada, né? Mas que ela existe e atrapalha muito a vida de quem tem, né? Podia falar um pouquinho para... Sim, assim, depois que você é médico, no Brasil são 6 anos de medicina, você escolhe uma especialidade e você faz uma residência, né? Então, a neurocirurgia, no meu caso, foi minha residência médica, uma das maiores que tem. Você pode fazer outras coisas, pode fazer clínica e depois cardiologia, né? Mas, enfim, quando você procura um especialista, ele já fez medicina e fez especialidade. A dor é uma subespecialidade. Então, diversas especialidades podem ainda se subgraduar em dor. Não quer dizer que você vai fazer só aquilo, você vai fazer também aquilo. Então, o neurocirurgião pode se subgraduar em dor, o ortopedista, o anestesista, o fisiatra, né? Vários tipos de especialistas médicos podem, depois de já terem uma dessas especialidades, tem um certo grupo em que isso é aceito, né? Não é qualquer um que pode subgraduar em dor, tem algumas especialidades que são um caminho para você depois fazer uma subespecialização em dor, e a neurocirurgia, que é a minha, é uma delas, tá? Porque a neurocirurgia que eu faço, essa funcional de implante de eletrodo, tem muito a ver com doenças do movimento, tem muito a ver com doenças com dor, tá? E a dor que a gente trata geralmente é a dor crônica. E dor crônica é uma dor que ficou tão complexa que não adianta mais só você tomar um analgésico simples, né? Uma dipirona, um paracetamol, um anti-inflamatório, até um corticoide em algumas situações. Não, essa dor mais aguda, que surgiu agora, vai tomar um remédio e vai passar, ela é uma dor que todo médico trata, tá? Todo médico vai ter algum tipo de dor ali, geralmente, na sua atuação, e vai tratar de modo simples. Mas quando a dor ela persiste e vai ficando complexa, vai ficando mais difícil de ser tratada, ela dura muito tempo, ou então ela continua existindo mesmo que a agressão já tenha ido embora, isso acontece muito, aí ela precisa de um especialista para não mais tratar a agressão do tecido, mas sim a mensagem de dor. Como se você tivesse um alarme, né, que pode ser disparado porque alguém quebrou a janela, mas quando a janela não está mais quebrada e o alarme continua tocando, tem que chamar o especialista em alarme. Então, o especialista em dor é o especialista no alarme. Ele vai tratar a mensagem, né? Ele não vai tratar mais o que disparou esse alarme, que às vezes não está nem mais presente, entendeu? Então, quando você tem uma dor de cabeça, por exemplo, você não tem uma clareza do que disparou esse alarme.
Você muitas vezes não sabe. Às vezes pode ser uma inflamação, até um tumor, mas geralmente não é. Geralmente é uma dor de cabeça que existe como dor. É uma dor crônica, entendeu? Então você pode ter um machucado ali na perna que cicatrizou, mas por algum motivo esse sinal de dor permaneceu. O alarme continuou disparado mesmo depois que o pé já cicatrizou. Então a dor crônica é a dor que não só dura muito, mas é a dor que permanece mesmo depois da agressão inicial ter sido resolvida. Ela perdeu a correlação com a causa. É um alarme que está disparado sem ninguém ter quebrado nada, tá? Os sensores, eles não estão mais funcionando bem, tá certo? E quando você fala da fibromialgia, é um exemplo bem didático de dor crônica, porque é uma dor crônica no corpo todo, que acontece sem alguém estar agredindo o corpo todo. Mas o alarme está disparado, a dor é real, é de verdade, não é uma dor inventada, tá? Ela é sentida da mesma maneira como uma dor de uma agressão ali presente e ativa, mas se você fizer exames para procurar um local do seu corpo sendo agredido na fibromialgia, você não vai encontrar. E isso torna difícil para a pessoa até respeitar a própria dor, ou as pessoas que estão à volta, né? Elas olham para quem está com dor sem um exame estar alterado. Mas o exame né? não tem nada, né? E fica Exatamente. na dúvida o que está acontecendo. Aí tem que procurar o especialista em dor para... Mas é igual você estar dentro de uma casa com alarme disparado e alguém, como não está vendo uma janela quebrada, fala assim, então o alarme não está disparado. Mas ele está disparado, eu estou ouvindo, tá? Então quem tem fibromialgia ou outras formas de dor crônica, às vezes sente isso. Todo mundo está procurando onde é que está quebrado e não está quebrado, mas o alarme em si está quebrado. Se você fosse lá microscopicamente ou no sistema nervoso e ver, você vai ver que a dor está sendo disparada ali, ela é de verdade. Só que ela começou a ser disparada por um erro de informação, né? Um vício de informação, não mais por uma agressão que esteja acontecendo naquele momento. E por isso que é neurológico e não psicológico também? Bom, é difícil estabelecer a fronteira do que é psicológico e neurológico. O que é psicológico geralmente é uma experiência mais assim abstrata de coisas que estão acontecendo fisicamente no seu cérebro, tá? Então o psicológico também é de certa forma neurológico, tá? Se você está deprimido, tem regiões do seu cérebro que estão funcionando de modo excessivo ou menos do que deveriam para explicar a sua depressão. Tem circuitos que estão mal funcionantes fisicamente falando, mesmo que você sinta uma coisa mais abstrata. Então, o psicológico, na base dele, está o neurológico, tá? E a dor, no final das contas, é uma experiência também psicológica. Se eu cortar o seu dedo e você estiver anestesiado, a informação não passa e não tem dor. A dor é uma experiência desagradável, que é ao mesmo tempo física, psicológica, inclusive social, cognitiva, né? É uma experiência de várias dimensões ao mesmo tempo, tá? Então não é uma coisa... ela sempre vai ser também psicológica a dor. Por mais que seja uma dor porque você fez um corte numa cirurgia, mas ela se torna incômoda também pelo aspecto psicológico dela. Tá. E como que é o diagnóstico da fibromialgia? Qual é o desafio? Porque o paciente chega falando que está com dor. Faz exames e no exame está tudo ok. Como que é o diagnóstico dessa doença? Olha, isso pode ficar mais detalhado conforme cada situação, mas de modo bem superficial. E não está tão distante do que a gente tem que prestar atenção, tá? Mas é uma dor no corpo todo. Uma dor que pode não estar no corpo todo o tempo todo, mas ela está uma hora aqui, uma hora ela fica mudando de lugar. Mas o território que essa dor invade acaba sendo quase que o corpo todo, ou o corpo todo. E não tem uma causa tão visível para isso. Então, se você... Por quê? Porque você está procurando uma causa de uma agressão. E aí você não acha essa agressão. Entendeu? Então, se você tem uma artrite, que é uma inflamação nas articulações, e essa artrite inflama várias articulações ao mesmo tempo, aí a pessoa não tem fibromialgia, tem uma dor no corpo todo, porque tem várias articulações inflamadas, elas estão quentes, avermelhadas, né? E você vai dar um tratamento para desinflamar a articulação, certo? Se você tem uma dor no corpo todo, porque você tem uma doença muscular, que, por exemplo, enfraquece ou ataca os seus músculos todos, né? Todos os seus músculos, ou grande parte deles vão estar doendo, também você vai tratar uma agressão ao músculo. Na fibromialgia, não tem nada disso, não é uma articulação inflamada ou um músculo destruído. É o próprio alarme que está disparado. Então a pessoa vai ter dor mesmo com estímulos
que parecem não doer. Então, se eu apertar a sua mão muito forte, geralmente não vai doer. Numa pessoa com fibromialgia, o mesmo aperto que eu faria para você, nessa pessoa vai doer. Então, uma das maneiras de testar no consultório, a gente tem vários pontos espalhados pelo corpo que a gente vai pressionando, né, com uma força mais ou menos padrão. E em quem tem fibromialgia, uma força pequena naquele ponto já vai causar dor. Certo. E aí você vai ver isso no corpo todo. Não vai ver só nesse músculo aqui ou só na perna. Se você estimula com a mesma força o corpo todo e todo esse corpo dói, geralmente não é porque o corpo todo está doente. Geralmente é porque a própria percepção de dor está exacerbada, tá certo? Então, por exemplo, se eu vou entrar numa casa e de todo lugar em que eu entro disparo o alarme, provavelmente esse alarme está, né, disfuncionante. Era para disparar quando alguém pula o muro ou quando alguém quebra a janela. Não era para quando eu abro a porta com a fechadura. Mas na fibromialgia, de toda maneira que eu tentar entrar em casa, vai tocar o alarme. Eu não consigo desligar, entendeu? Então, se eu ficar procurando o local quebrado, eu não vou encontrar. Então, Certo. se dói o corpo todo, o tempo todo, tá? E você não encontra uma doença que ataque o corpo todo, geralmente vai ser fibromialgia. Certo. E qual que é? Eu vi nos seus estudos, que até foi passado para nós a pauta, que atividade física, qual que é a relação atividade física e fibromialgia? Porque se a pessoa já tem dor no corpo todo, ela ainda vai fazer atividade física, mas pode melhorar, ameniza, qual que é a relação? Mas é muito legal esse corte. Você já viu aquele meme dos médicos falando várias coisas? Não pode comer pão porque pão... Atividade física e fibromialgia, qual a relação? Essa pergunta é fundamental, porque todo mundo com fibromialgia já desistiu, não é todo mundo, mas muita gente desistiu da atividade física porque falou, faço qualquer coisa e dói. Tô com dor. Mas o que a gente fala? A atividade física, ela é capaz de liberar substâncias no seu corpo que são analgésicas. Ela é capaz de ativar uma farmácia interna que você tem. Olha só. Imagina isso, tá? Então, mas se você passar um pouquinho do ponto, você bota fogo na farmácia, né? Então, você tem que fazer atividade física sim, só que em baixíssima intensidade. Então, você pode... Eu falo assim para os meus pacientes, se você tiver que começar hidroginástica, chegar à piscina, entrar, 1 minuto e sair, é o que você conseguiu aquele dia, tá ok. Você começa com 1 minuto, amanhã você faz 2, depois de amanhã você faz 3. Vai devagar. Você tem que sim fazer, não pode desistir de fazer, mas faça aquela atividade que você consegue na intensidade que você consegue. E de preferência com um profissional do seu lado, tá? Sim. O ideal é com o profissional. Claro que essa pessoa, por uma questão, várias limitações, não tem um profissional ali na frente, não vai ficar também enrolando para começar. Começa bem devagar, tá? Vou caminhar devagarinho aqui em volta da minha casa. 15 minutos é o que eu consigo hoje. Daqui a pouco são 20, daqui a pouco são 30, daqui a pouco são 50, daqui a pouco você está caminhando um pouco mais rápido e o seu corpo vai se adaptando a essa intensidade crescente e aí vai deixando de doer. Se você tentar de cara caminhar 1 hora, vai doer. Tá? Até uma hidroginástica pode doer, uma aula completa. Às vezes você vai fazer dança de salão e vai ter dor. Às vezes você vai fazer tai chi chuan e vai ter dor. Então faça uma atividade leve e o mínimo. E aí aumente aos poucos. Se você fizer isso, você vai conseguir. Tá? Todo mundo consegue alguma atividade por alguma intensidade. Agora, se você tentar fazer o que todo mundo está fazendo, ir para academia, pegar uma série com um personal, ou você caminhar de repente o que uma pessoa que não tem fibromialgia consegue caminhar, aí você vai se dar mal. Então, procura sim atividade, não desista de fazer atividade física, ela é muito importante, mas comece bem devagar. Além dela ativar a sua farmácia interna, ou liberar substâncias analgésicas, a própria atividade física, ela vai reduzir o seu peso, ela vai melhorar a lubrificação da sua articulação, o condicionamento muscular, ela vai te preparar fisicamente para ter mais reserva. E já que o seu alarme está disparado, se você tiver menos coisas cutucando esse alarme, melhor. E uma boa forma de você ter um corpo mais preparado para o alarme não ficar tocando com poucos estímulos é ter um condicionamento físico melhor. Tá? Então, pela farmácia interna e pelo melhor condicionamento e reserva física que você vai criar com a atividade física, ela é obrigatória em quem tem fibromialgia. Só que muita gente não faz e chega assim frustrado com ela porque não foi devidamente orientado. Se for bem orientado, a pessoa vai conseguir fazer e vai conseguir melhorar. Talvez na primeira consulta, que a pessoa está com muita dor, né, há muito tempo, não começou o medicamento ainda, ela pode não conseguir. Então você
orienta e fala, ó, vamos esperar um pouquinho, né? Que é um mês e meio, 2, a gente vai iniciar a atividade física. Vamos tirar você aí da fogueira primeiro, para depois você conseguir entrar nessa rotina. Mesma coisa serve para o sono, que de repente no começo está difícil, para uma alimentação que está incorreta, mas a atividade física em si é um elemento assim crucial para o sucesso do tratamento de fibromialgia. Mesmo um paciente que eu recebi, melhorei os medicamentos e só mudei os medicamentos, ele melhorou muito na primeira para a segunda consulta, pode acontecer, mas ele vai só conseguir sustentar esse efeito com o tempo se ele se engajar na disciplina de atividade física e também na disciplina de fazer a psicoterapia. Não é porque a dor é psicológica, faz parte também do mas é porque a depressão, a ansiedade ou qualquer sofrimento psicológico pode se transformar em dor física muito facilmente nessa pessoa. Então não é que a dor dela seja simplesmente um reflexo da depressão, mas se ela está deprimida, essa depressão nela, diferentemente de mim, vai ter mais chance de se transformar em dor física. Então é quase que um treinamento para que os gatilhos psicológicos não se transformem em gatilhos físicos. Então quem tem dor o tempo todo tem que se blindar do estresse, tem que ter ferramentas para conseguir escapar dos impactos psicológicos de depressão, ansiedade e outros elementos, né? Então, por isso que a atividade física e a psicoterapia são fundamentais, além dos medicamentos corretos. Acho que é importante a gente abordar esse tema. Está viralizando uma pessoa, inclusive, não vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso, nem provavelmente a última, mas que ela diz que a dor é tanta que ela prefere ter a eutanásia, inclusive disso. Em que momento, assim, uma pessoa ela tem essa... Ela já consultou vários médicos e não resolve? Como que é isso, assim? Pelo pouco conhecimento de muitos médicos sobre dor crônica, né? Não é um tema abordado geralmente na formação médica geral. Tá. Então, não é que o médico deva saber tratar a dor crônica se ele não for especialista. Mas ele pode ter noções, no mínimo, para encaminhar para o médico certo. Agora, nem isso acontece muitas vezes. Então, os pacientes com dor crônica, frequentemente, eles são assim negligenciados, eles passam por várias e várias consultas com vários e vários profissionais sem uma solução. E aquilo vai gerando um desgaste, tá? Então, isso é um dos motivos para a pessoa chegar com uma dor muito desenvolvida. Outros motivos é que, né, você tem profissionais que podem, ainda que tratem de dor crônica, por diversos motivos, não fornecer o tratamento adequado àquele paciente, né? E outra questão que acontece muito na dor crônica é que quando uma pessoa não melhora de dor de jeito nenhum, existe uma certa tendência a imaginar, às vezes, que o tratamento é uma cirurgia. Essa pessoa vai e faz uma cirurgia e a cirurgia não resolve o problema. Ela cria outro problema. Então, a gente também vê dores crônicas sendo perpetuadas e até aumentadas quando recebem cirurgias incorretamente indicadas, tá? Então, por falta de conhecimento profissional e também por falta de conscientização, né, da sociedade, falta a gente como médico também explicar isso para a sociedade, isso que a gente está fazendo isso daqui agora, por exemplo, né, para as pessoas conhecerem e buscarem saberem que existe uma especialidade de dor crônica e buscarem esse tratamento mais voltado para quando uma dor não melhora de jeito nenhum. Né? Se você, de repente, tem isso logo no início, você vai evitar que se chegue ao ponto de alguém desejar, né, retirar a própria vida pela dor. Tem que se fazer uma ressalva de que doenças, por exemplo, como a depressão, podem, se não tiverem sido devidamente tratadas, motivar o autoextermínio, né? Então, você não vai falar para alguém deprimido, não tratado, tudo bem, retire a sua vida. Você vai tratar essa pessoa porque o desejo de retirar a vida geralmente vai passar. Até né? porque quem é um julga sintoma da doença, né? Às vezes é um sintoma da doença. Então, muitas vezes a própria dor crônica pode gerar depressão e vontade de retirar a própria vida por não estar sendo adequadamente tratada no aspecto da dor e também no aspecto da depressão, por exemplo. Então, isso pode explicar, né, as pessoas chegarem a esse tipo de desejo. Agora, teoricamente, né, feito um bom acolhimento e sendo propiciado para essa pessoa o tratamento necessário, isso se espera que melhore com o tempo. Tá? Perfeito. Mas alguém que já foi tratado por dezenas, às vezes, de profissionais e não teve sucesso, vai achar que não tem jeito. E acontece. Acontece da pessoa ter passado por muitos colegas, até que, de fato, chega alguém com conhecimento adequado em dor crônica para tratá-la. Assim como acontece com alguém com depressão que não teve um psiquiatra adequadamente, né, preparado para tratar.
Assim como qualquer profissão, você pode lidar ali com alguém que precisa de você e que não teve a oportunidade de passar por alguém capacitado para fazer aquele trabalho. Então, isso acontece na medicina, infelizmente o sofrimento é maior. Então, o motivo quem está com sofrimento muito intenso, né, mesmo querendo desistir de se tratar, procure novamente, que via de regra, né, a gente vai conseguir, com a equipe adequada, com o tratamento adequado, retirar essa pessoa dessa condição, e ela pode ter perdido a esperança nisso. É natural, mas a gente tem que renovar essa esperança e saber que tem muito mais a ser feito, tá? Quase sempre. Essa pessoa que você falou é uma menina na internet, né? Que ela vem compartilhando no TikTok, Instagram, essas dores. O doutor falou para nós que é a dor do trigêmeo. Isso. Pode explicar um pouquinho para nós Sim, o que é? trigêmeo é um nervo que está aqui no rosto, que dá a sensação do rosto. Ele chama trigêmeo porque ele tem 3 partes. Uma que vai aqui mais para a testa e para o olho, o outro que vai aqui para a bochecha, para o lado do nariz, e outro que vai aqui para onde está a barba, né? Então, são 3 divisões do trigêmeo. Então, existe uma dor muito intensa que se atribui a uma atividade do nervo trigêmeo e é uma das dores mais fortes que existem de fato, mas a gente pode diagnosticar, pode tratar e controlar essa dor, às vezes com cirurgia, às vezes com procedimentos, com medicamentos, tá? Mas é uma dor que passa muitas vezes também sem o diagnóstico adequado, a pessoa sofre muito tempo sem ser tratada e ela vai evoluindo de modo cada vez mais complexo, vai ficando uma dor atípica, né? E daqui a pouco ela não é mais só um choque, ela dói o tempo todo, daqui a pouco a pessoa já perdeu muita qualidade de vida, não consegue mais comer, não consegue mais falar, não consegue nem receber vento aqui no rosto, que às vezes o próprio vento ativa a dor, o toque ativa a dor, né? E chega ao ponto de ter uma dor que nem respeita mais o território desse trigêmeo, começa a invadir outros territórios porque já colonizou regiões de processamento cerebral mais complexas. E essas dores, a gente está acostumado a ver pessoas com histórico de maltratamento, tá? Então isso poderia explicar também, né, a questão de uma pessoa que se queixa assim. E outras vezes a pessoa foi bem tratada, teve oportunidade de ser bem tratada, mas devido à complexidade da dor, ela já afetou outros aspectos como, né, psiquiátricos ou de personalidade, né? E isso às vezes, não sendo tratado em conjunto com a dor, também não vai deixar a dor embora, entendeu? Então, alguém com depressão grave não tratada, por mais que você trate bem a dor, você de repente não vai conseguir melhorar. Alguém com uma ansiedade que não esteja compensada, por exemplo, não vai ter uma resposta adequada a um procedimento. Você pode fazer um procedimento invasivo no cérebro do paciente. É até uma contraindicação, às vezes, para um procedimento de dor, alguém que não esteja com quadro psicológico ou psiquiátrico estabilizado. Porque você já sabe que mesmo fazendo o tratamento correto, aquele quadro psiquiátrico ou psicológico não vai permitir que a pessoa melhore. Não tem, óbvio, como julgar, é uma situação individual aqui, não é uma consulta. Mas a gente pode imaginar motivos pelos quais pessoas estejam, né, sentindo desesperadas, desistindo de tratar a sua própria dor. O próprio tratamento da dor crônica, o diagnóstico, tratamentos adequados, né, e tratamento adequado, e também outras situações que acompanhem a dor crônica que não estejam sendo devidamente tratadas. Eu acredito que a partir do momento que você está na internet também, o julgamento ele tá junto, né? Na verdade, assim, a Carolina, ela vem, ela são vídeos fortes, né, que ela posta. Eu aqui de coração espero que ela encontre agora ainda um especialista que cuide do caso dela, porque enquanto ela está no offline, eu acho que é mais difícil, mas agora o caso dela está vindo à tona, está entrando aí nos mais comentados. Eu espero que realmente ela encontre um especialista que trate da doença dela e que, né, chegue aí a não acontecer o que ela realmente quer, que é o fim de tudo, mas que ela encontre aí um especialista que possa ajudá-la. A gente separou alguns estudos, aqueles estudos, as pessoas fizeram tal coisa. Joga na tela aí, produção, pra gente também. Tem um estudo de Parkinson, a CNN publicou, inclusive. Vou dar uma idinha rápida só pro pessoal, provavelmente o pessoal não deve estar enxergando. Mas fizeram um estudo lá com mais de 500 pessoas, entre homens e mulheres, e foram diagnosticados que as pessoas que mais consumiram café apresentaram um risco menor para desenvolver Parkinson nisso. Claro que, apesar dos achados, é só um causa e efeito e tal, mas não falando especificamente do café. Existem alimentos ou substâncias ou líquidos, coisas que podem ajudar você a não desenvolver a doença, doutor? Olha, conhecemos
poucas substâncias. Além da que maconha. consigam... Bom, nós sabemos, né, que tem um certo número de estudos sugerindo que a cafeína possa reduzir o risco de desenvolver Parkinson. Tá? Quantificar assim, 40%, não tem como, ainda mais um estudo que é observacional. Sim. O que é um estudo observacional? Ele só olhou ali sem acompanhar. Tá? Como é que é o estudo que pode identificar risco? Ele pega um grupão de pessoas agora, bem grande, sorteia em 2 grupos, de modo bem aleatório, tá certo? E num desses grupos ele dá a cafeína, no outro ele não dá a cafeína. Placebo. Né? E exatamente, ele vai dar uma coisa que o grupo vai achar que é cafeína, mas não é, para não se enganar com o efeito psicológico. E aí você vai acompanhar esse grupo por muito tempo e vai ver lá na frente se quem usou cafeína teve menos parte do que quem não usou. Nem sempre, por diversos motivos, a gente consegue fazer um estudo tão perfeito, mas o estudo para estabelecer risco é esse, tá? Então não dá para ir batendo o martelo, mas como isso já foi mostrado em diversos estudos, parece que de fato a cafeína tem um papel, e já que é uma substância relativamente segura para quem não tem contraindicações, e uma certa quantidade de cafeína é considerada ok de você consumir, vai variar um pouco entre as referências, né? Mas geralmente, se você não tiver contraindicações, 300 a 400 mg de cafeína por dia é considerado tranquilo. Que é uma xícara, né? Não, mais ou menos 1 grama por ml. Então seria mais ou menos 300 ml aí de um café coado. Tá? Mas isso também vai variar conforme você prepara o café. Se você procurar, você vai ver que é muito variável quanto que tem de cafeína em cada ml de café. Mas também. Mas dá para você fazer assim uma regra mais fácil de você guardar, mais ou menos, né? 1 por 1. Então você poderia consumir até 300 a 400 ml de café, por favor, né? Não sei qual que é a sua saúde, vai ter que conversar com o médico que cuida de você, ver se tem alguma contraindicação. Mas aparentemente, não só pelo Parkinson, mas por outras doenças, parece que uma certa quantidade de cafeína pode ser protetora, tá? Então, como não parece ter muito risco na cafeína, nada tão perigoso, né? Se você não tiver contraindicação, de repente você vai usar. Mas, e também evitar a exposição a alguns tipos de pesticidas e agrotóxicos. A gente sabe que alguns pesticidas estão relacionados, sim, aumenta o risco de Parkinson, tá? A atividade física é um fator de proteção consolidado. Esse é o mais consolidado, né? Quase. E para quase tudo, né? É a mágica. Então, faça atividade física. Então, agora o doutor tá falando aqui. Isso é fundamental. Para proteger e tentar não desenvolver e também para evitar a progressão do Parkinson em quem já tem. Tá? O mesmo serve para Alzheimer, por exemplo, né? Para uma série de doenças, algumas a gente nem descobriu. Mas por que provavelmente que isso acontece com a atividade física? É porque a atividade física era uma coisa que a gente fazia naturalmente quando a gente estava ali, né? Na nossa evolução. Jogando bola, e a gente parou de fazer. Então não é que a gente está pedindo um a mais. É algo que a gente evoluiu fazendo. De repente a gente não faz mais. Então o nosso corpo ele sente falta disso. Então né, por isso que é meio que um remédio mágico. Não chega a ser um remédio quase, é uma reposição de algo que a gente que tá faltando, tá? Então e aproveitar esse gancho, todo mundo que vira uma reportagem sobre alguma questão que possa prevenir ou aumentar o risco de uma doença. Pesquisa. É muito difícil na reportagem ser usado o rigor, né, metodológico de você saber mesmo se aquilo é verdade, tá? A imprensa vai divulgar para a informação chegar às pessoas, mas para você entender a qualidade dessa informação, tem que ser um profissional que domine. Você lê um artigo científico ou vários artigos e conseguir tirar daquilo o mais importante. Mesma coisa que eu querer saber detalhes da mecânica do meu carro. Não é que eu posso parar, estudar e aprender aquilo, mas eu vou demorar muito, né? Então todo mundo pode parar, estudar e aprender a ler um artigo científico, mas obviamente as pessoas não foram treinadas para isso se não forem da área. Então né, você poderia, mas exige um treinamento difícil. Então tem que ter um profissional de confiança, né, que tem esse treinamento para te falar de fato se ajuda. E infelizmente mesmo entre os profissionais da área, a habilidade para ler artigos científicos e julgar a veracidade de informações, ela nem sempre é alta, tá? Então tem que ser alguém que de fato você confie e essa pessoa tem que explicar por que aquilo ali pode ajudar ou não ajudar. Isso serve para riscos como tanto para uma coisa aumentar um risco, reduzir um risco, para você usar um medicamento ou não usar um medicamento, para alguém que aparece ali na mídia social falando para você repor isso, retirar aquilo, fazer aquilo, não fazer isso. É difícil para o leigo julgar. Então pega aquela informação, leva para o médico que te acompanha, em que você confia, para ele te explicar se aquilo tem
ou não tem fundamento. Não é esperado que você consiga julgar isso sozinho, tá? Porque é muito difícil. O Google, gente, não é o seu médico. Eu já fiz muito isso. ChatGPT não é teu médico. ChatGPT não é o seu médico, então procurem um especialista. Por exemplo, eu vou usar o Google, mas eu sei como usar para chegar a informação da minha área. Sim, E dali eu usar outras ferramentas. Assim como você, na sua área, vai usar o Google e vai saber como valorizar essa informação. Lógico. Mas o leigo, quando ele joga aquilo no Google, ou em qualquer ferramenta de pesquisa, pela natureza do que desperta interesse no ser humano, que fez o algoritmo ser como ele é, de busca, ele vai valorizar mais o chocante, o impressionante, A headline, o que não né? é Só comum, que o que é extraordinário, o que não é comum, o que não é ordinário, o que não é o esperado. Ele não vai te falar a média, entendeu? Então, se eu tenho uma chance de ser atropelado ao atravessar a rua de 1 em 1 milhão, se eu colocar atravessar a rua e risco na internet, vai aparecer um monte de artigo, de repente, de que você vai ser atropelado porque você foi comprar pão. Então, não quer dizer que a chance de acontecer seja alta, tá? Sim. Então, para você poder julgar isso, exige, de fato, um treinamento. Então, muito cuidado, porque hoje é a era das pessoas tomarem decisões para a própria saúde que não estão devidamente fundamentadas por terem sido ludibriadas ou terem ido no impulso a partir de uma informação mal divulgada na rede. Fundamentado, você disse, inclusive. Eu vi alguns vídeos de alguns tratamentos, inclusive nas pesquisas Google minha, mas que o canabidiol, o efeito do canabidiol ajuda no Parkinson. Inclusive tem um vídeo de um senhor tremendo, ele toma o canabidiol e para o tremor. Qual que é a relação disso mesmo? E é real, não é? Bom, isso já foi muito estudado. Tá. Não é novidade, como às vezes pode parecer. O mundo todo tem estudado derivados do cannabis, os canabinoides, né? O canabidiol é só um deles. Tá. Tem o THC, tem outros. O mundo todo tem estudado derivados de cannabis, os canabinoides, para tratamento de doenças. E, infelizmente, eles têm sido muito menos eficazes do que a gente gostaria. Infelizmente. Infelizmente. A gente gostaria que tivesse muito mais aplicação. Mas a gente estuda, pesquisa e, infelizmente, né, eles têm sido menos eficazes do que a gente gostaria que fossem, tá? O Parkinson é um exemplo disso. Então, para os sintomas de tremor, lentidão, rigidez, que são assim, os sintomas físicos aí mais brutos, mais visíveis, geralmente, não tem estudos que mostrem que funcione mesmo. Pelo contrário, mostram que não funciona. Tá? Agora, para sintomas não motores, e principalmente insônia, ansiedade, dor, tem estudos pequenos sugerindo algum efeito, mas já um pouco antigos, e quando a gente vê isso, a gente espera que aquele mesmo grupo ou outro grupo faça um estudo parecido muito maior e muito mais bem feito para mostrar que funciona mesmo, e não sai esse estudo. Então, são mesmo aqueles sintomas que eventualmente poderiam ser atenuados, carecem, né? Quer dizer, não tem estudos suficientes para provar. Mas já deu tempo de ter. Então a gente fica meio assim se perguntando, porque, né, que agora você ter uma experiência individual, como paciente, como vizinho, ou até como médico, de que eu dei para essa pessoa e funcionou, não dá para você de fato saber se o que funcionou foi aquilo ou foi alguma outra coisa no contexto do tratamento. É que você pode receitar, né? Assim, por exemplo, você pode ir pro meu consultório com ansiedade, eu te dar umas gotinhas d'água, te falar que é um remédio e você melhorar. Sim. Ou porque você ia melhorar de qualquer jeito, ou porque você confiou em mim e gostou porque eu te abracei no meu consultório, ou porque eu fiz um exame que você viu o exame laudo normal e achou que melhorou, ou porque você, né, enfim, teve muita fé naquele tratamento. Tem vários motivos para alguma coisa funcionar. Para você saber se é aquela química ou não, aí que tá. Tem técnicas de estudo para você fazer isso. Tá certo? A gente pode explicar isso aqui, mas demora, é muito técnico, né? Sim. Mas isso que eu expliquei antes, você pega um grupo grande de pessoas, divide em 2, dá um remédio de verdade para um e um remédio sem atividade para o outro, e acompanha, esse é o método correto de você fazer. Então daria para você fazer isso, por exemplo, os derivados de cannabis e depressão, ansiedade, dor, insônia. E aí você tem estudos aí, né? Ok, mas com, sei lá, 40 pacientes, entendeu? É muito pouco para você definir isso. E aí você poderia fazer para 4.000, tá certo? Padroniza um tipo de medicamento ali derivado de canabinoide, aquele que você acha que vai funcionar, desse estudo pequeno, e aí faz um grandão. É legal fazer estudo pequeno no começo. Pesquisa eleitoral, né? Mas, por exemplo, eu não vou... Bom, se eu quero fazer
Se eu quero fazer um buffet e sei lá, e fazer macarrão para 1.000 pessoas, tem que começar com uma pessoa, depois com 5, depois com 10, né? Isso tudo é assim. Você faz um teste para pouca gente, mas aí depois você faz para muita gente. Sim. Então você usar o canabinoide para ansiedade, dor e insônia hoje é igual alguém que fez um macarrão legal para a família de 10 pessoas, agora de repente vai abrir um buffet e fazer para 10.000. Pô, você não sabe se você consegue. Pode ser que dê errado. Sim. Tá certo? Sim. Então, o que falta é as pessoas que até prescrevem assimilar esses conceitos e só passar isso para o seu paciente se realmente não tiver outra opção. E geralmente tem. Eu trato muita dor, eu trato muito sono, eu trato muita ansiedade e não tenho que usar esses derivados porque eles estão lá embaixo na lista e tem opções melhores para isso, tá? Não é que não tem opção, tem opção. Sim. E às vezes não tem opção para uma coisa e não é porque não tem opção para uma coisa que aquilo ali vai funcionar, entendeu? Então, se eu não consigo fazer um buffet para 10.000 pessoas, não quer dizer que eu vou chamar alguém que fez para 10 pessoas fazer sozinho, entendeu? Então, às vezes os remédios novos, as tentativas de remédios novos vêm apelar para uma população que está sem opção. E a pessoa desesperada aceita aquilo, tá? Mas não quer dizer que deve ser usado, tá? Eu adoraria ter mais e mais remédios. Não está proibido você prescrever derivados de cannabis, mas eles têm que ser, no caso do Parkinson, para situações que são a exceção da exceção da exceção. E o que a gente mais vê é eles serem prescritos para quem não deveria receber essa prescrição. Então, se você quer usar, procura um médico especialista. Que ótimo essa informação. Né? Então, a maioria não precisa. A maioria não usa aquilo que deveria usar antes de tentar. Entendi. Ele já chega, eu preciso de canabidiol, tipo, a galera já chega assim. Então... Mas não é nem pelo aspecto, né, de, por exemplo, ligado à parte de recreativo, né, que a gente brinca. Não é que vai fazer mal necessariamente. Pode fazer mal também, mas é mais o fato de você não ter comprovação de que faz bem. E aquilo pode ter um custo. E aquilo pode fazer algum mal, né, a longo prazo, sem que você saiba que faz bem. Então, você tem que entender isso muito bem como paciente, questionar o seu médico, mas é muito difícil você fazer isso como paciente. A gente apela para os profissionais de saúde que forem prescrever quaisquer medicamentos, que eles entendam de fato, né, se é a melhor opção, se tem opções para serem usadas antes dessas, e orientar o seu paciente. Então, essa orientação, esse conhecimento, essa graduação de prioridades de tratamento tem sido muito desrespeitada no contexto dos canabinoides. A gente está chegando no final, doutor, mas contar um relato também, deixar para a excelentíssima Mona contar. Em 2020, época de pandemia, momento consulta também, galera. Né? Aproveitar o doutor aqui. Olha, doutor, eu falo assim que falar em problemas neurológicos, para mim, eu me tremo ainda. Porque em 2020 eu fui diagnosticada com um problema neurológico. Até hoje, assim, não foi falado se realmente o diagnóstico foi por causa de algo, não tenho ainda essa resposta, mas enfim, estou bem, isso que importa. Não tomo mais nada? Eu tive hipertensão intracraniana idiopática, fui descoberta depois de um exame no oftalmologista, em que eu cheguei pra ele e falei, eu estou vendo luzinhas azuis. É normal? Ele, opa, peraí, isso não é normal, tem uma emergência aí, vamos ver o que tá acontecendo. Primeiro ele perguntou, você usou alguma coisa? Ele, opa, peraí, vamos ver o que tá acontecendo. Bom, me mandou com urgência para ir fazer um exame mais a fundo e foi diagnosticado que o meu nervo óptico estava sendo pressionado. Aí vamos ver a causa disso. Vamos te encaminhar para o neurologista. Fui lá, fiz aquele exame horroroso de entrar na máquina com aquele negócio coberto assim, você fica lá. Mas você tirou o líquido da coluna também? Também. Nossa, isso é terrível. Fiz pulsão lombar. Mas importante, tá, gente? A gente tá com o doutor. Não, gente. Mas é importante fazer. E fiz pulsão lombar, fiz aquele exame e fui diagnosticada com a hipertensão intracraniana, que é um acúmulo de líquido anormal, né? Um pouquinho acima do normal, né, doutor? Essa doença era chamada antigamente de pseudotumor cerebral. Verdade. Olha esse nome. Não, esse nome eu ouvi muito. Isso é muito importante. Porque você acabou de me lembrar. Você acabou de me lembrar, inclusive, que na consulta falaram isso. Pode ser um pseudotumor. Na hora, desespero total.
Por que acontece isso? Pseudo quer dizer falso, né? Sim. Então, pseudo-tumor é falso tumor. Mas ninguém anda com essa palavra aí no bolso, né? Pseudo, ninguém lembra que é isso. Mas eu não sei quem Você não- inventou, doutor, o Então você pseudo-tumor. Não precisava de... Por que não fala falso Por que tumor, é isso? né? Porque nessa doença, a pressão do líquido da cabeça, que a cabeça, dentro do cérebro, tem líquido, né? Tem em volta e tem dentro também. E esse líquido tem uma pressão, né? Normal. Se essa pressão aumenta, uma das coisas que pode acontecer, a gente ter dor de cabeça, ter alteração Terríveis. visual, ele vai pressionar o seu nervo aqui atrás do olho e o médico oftalmologista, vendo através aqui do seu olho com aqueles equipamentos, né? Até com um instrumento, ele vê o fundo do seu olho, chama exame de fundo de olho, e no fundo de olho tem ali o local onde o nervo óptico entra no olho, e esse nervo fica borrado, porque ali atrás tem muita pressão. Então, antigamente, antes de ter, né, melhores técnicas para dar diagnósticos, né? Ou talvez até hoje, como uma maneira inicial de dar um diagnóstico, você olhava para aquilo, então como o fundo de olho está ali com o nervo borrado, quer dizer que a pressão na cabeça está aumentada. E uma das causas da pressão na cabeça estar aumentada é ter surgido um tumor lá dentro. Tá certo? Então eu estava acostumado a diagnosticar tumores através do fundo de olho, viu que a pressão está aumentada, depois você descobre que tem um tumor. Agora, em algumas pessoas, você viu o fundo de olho ali, né, a pressão aumentada, mas não tinha tumor. Então é um falso tumor. E ficou esse nome horrível, né? Horroroso. Então, como é que se assustador. chama? Mas a urgência Então, era qual que é o porque nome podia correto? ser um tumor, né? A urgência era porque podia ser um tumor, na época que ele falou. Então, Eu lembro. pressão aumentada na cabeça, sem gravidade, né? Sem malignidade, a hipertensão, que é pressão alta, intracraniana dentro da cabeça, benigna, não, como é que deve ser o nome? Hipertensão intracraniana idiopática. Idiopática. Idiopática quer dizer que os médicos são idiopas, né? Eles não sabem a causa, né? Então, eu vou falar bem... tipo idiota. A tipo palavra idiota. idiota vem do idiota. Porque você bem não você sinceramente. desconhece aquilo, né? Então, quando você tem um problema na medicina, você não sabe a causa, você fala que é idiopático, né? Você não sabe por quê. Então, é um aumento de pressão na cabeça, tá? Hipertensão Isso é muito intracraniana importante, idiopático. é uma informação Também muito- alguns vão chamar de hipertensão intracraniana benigna, tem outras variações de nome, né? Então, então você não sabe a causa dessa pressão aumentar na cabeça, tem algumas hipóteses, né? Alguns mecanismos para explicar isso. É mais comum em mulheres jovens, acima do peso, mas não é obrigatório que tenha esses critérios. E a pessoa perde... Falar isso, doutor, é muito importante, porque eu primeiro fui num médico, ele falou, perca peso e isso melhora. Eu falei, então tá bom. Perdeu peso e não melhorou. Perder peso. não é tão simples, né? Ó, Você tem suei. de fato que fazer dietas de perda de peso e pouco líquido, tá? Um dos tratamentos é esse, mas não basta, porque o risco dessa pressão aumentada dentro do crânio, o principal, assim, né, o mais imediato é você perder a visão, tá certo? Porque o seu nervo óptico fica submetido a um regime de pressão e de tensão aumentada. E eu tinha zumbido Então você no pode ouvido perder a também. visão. Então, até um dos critérios para você até indicar cirurgia nesses casos, né, que não é sempre necessária, é você estar com uma perda visual de rápida progressão e às vezes sem resposta ao medicamento, tá? Então você usa medicamentos para baixar a pressão da cabeça, tá certo? O mais comum é a acetazolamida, que faz você, às vezes, é um diurético, né, que, entre aspas, vai tirar o líquido da cabeça e fazer você urinar mais. Diuréticos, em geral, alguns deles podem ter esse efeito de você tirar um pouco do líquido da cabeça e diminuir a pressão. Você pode também ter que tratar a dor de cabeça, porque tem essa pressão aumentada na cabeça, tá? Mas o grande medo de quem tem essa doença, do médico que trata essa pessoa, é a visão piorar. Então você tem que ficar muito atento a alterações de visão, porque são essas alterações que vão desencadear uma conduta obrigatoriamente mais rápida, tá certo? Então, um dos médicos que vai trabalhar junto com o neuro nessa situação é o oftalmo. Porque ele vai ficar vendo ali o fundo do seu olho para ver se o nervo óptico está mais ou menos ali borrado, se ele, presumindo que essa pressão está maior ou menor, tá? O exame de punção lombar que você fez, quando a gente coloca ali a agulha através ali da coluna e pega e toca nesse líquido, existe uma medida de pressão desse líquido. Então é uma maneira de você confirmar que a pressão do líquido na cabeça está realmente aumentada, tá? E a ressonância para verificar se não tinha mais nada na sua cabeça, aumentando essa pressão. Pra Tá ver se certo? não era tumor mesmo. Então, o que a pessoa fez isso? Olha, eu vi que o nervo óptico está borrado, porque você teve uma alteração visual,
alteração visual com o nervo óptico borrado, opa, o que está acontecendo? Faz uma ressonância para fazer uma fotografia de dentro da sua cabeça e vamos ver como é que está a pressão. Porque você faz a ressonância e já encontra um tumor? Sim. Tá explicado, né? Mas não encontrou nada. Então, você mede a pressão de saída desse líquido da sua espinha. Um dos piores exames que eu já fiz na minha vida. Tá, mas não precisa aterrorizar, não. Dá pra ser tranquilo. Nossa, doutor. Mas a gente Olha, acabou de ter a melhor tranquilo. explicação da sua vida Sim, também. Sim. É só para deixar um alerta aqui também. o quão importante é isso. Essa questão que eu tive em 2020 e 2020 não foi confirmada, mas existe. Aí vem o Google, né? Que teve relação com um medicamento que eu tomei, da família da... Eu tomei esse medicamento que era o minociclina, que era para pele. E parece que tem alguma relação da família da ciclina que pode... A família da tetraciclina está Isso relacionada mesmo. ao aumento do risco. E outra coisa é excesso de vitamina A. Isso é real, então? Pode ter sido também? Pode ter sido? Pode. Inclusive, parte do tratamento é você ver se não teve reposição excessiva de vitamina A, ver se não tem uso de tetraciclina, e você fazer uma dieta restritiva também de sal, tá? E fazer os tratamentos para reduzir a pressão. Observação, peguei nesse gancho aí. Hoje tem essa moda, né, de vamos repor vitaminas para todo mundo, que não tem problema. Aí tá um ótimo exemplo de como uma quantidade de vitamina em excesso, nesse caso a vitamina A, pode provocar até cegueira. Nossa, eu não sabia. Porque se Olha só. essa hipertensão intracraniana, idiopática ou benigna, ela pode não ser tão benigna assim. Por isso que o nome benigno também, às vezes, ele foi abolido, né? Ela pode tirar sua visão, tá? Você pode perder a visão até permanentemente. Inclusive, quando a pessoa está tendo perda de visão muito rápida, você pode ter que fazer uma cirurgia para tirar líquido da cabeça ou até para soltar ali a capinha do nervo óptico para ele não sofrer, tá? Caramba. Então, pode chegar a um nível de gravidade alto se não for tratada, e uma das causas é excesso de vitamina A. Então, cuidado com vitamina em excesso. Vitamina, como tudo no seu corpo, tem uma quantidade certa. Não pode ter menos, mas também não pode ter mais. Sim. E esse mito de vamos repor vitamina para ficar acima, não tem sentido, tá? Pode simplesmente ser caro, pode ser simplesmente você vai repor e vai voltar ao que era, porque estava normal, ou pode até colocar, né, sua saúde em risco. Perfeito. Olha Melhor só. explicação que você Bom, teve, gente, você já vê? estou bem. Tá? Vivo fazendo exames, principalmente nos olhos, e tá tudo certo. E é isso. Olha, você viu? Melhor explicação. Melhor explicação que você tem. Eu separei um último teminha pra gente finalizar também, doutor. As principais doenças neurológicas, assim, principalmente que o senhor trata e que o senhor recebe, mas teve algum caso muito específico que o senhor chegou a enfrentar também? Assim, alguma história da sua clínica? Ah, do a seu gente adora segmento? essa A gente parte. adora essa parte. Momento Grey's Anatomy. Sempre tem histórias muito legais. Que pode contar, logicamente, sem dar nomes. Claro. Sempre tem histórias interessantes. Vamos falar assim, em relação a doenças do movimento, né? Você já falou do caso da fibromialgia, que é o tipo da dor que a pessoa passa um tempão sem diagnóstico adequado e não é tão difícil assim para o especialista fazer o diagnóstico, tá? Mas as doenças do movimento, é muito comum a confusão entre tremor essencial e Parkinson, tá? Então muita gente é tratada como tremor essencial e na verdade tem Parkinson e vice-versa, tá? E para o especialista é difícil fazer essa confusão, geralmente essa diferenciação é mais ou menos clara, tá? Pode não ser na primeira consulta, mas logo vai ser. E o tratamento é completamente diferente, tá? Então, e a gente vê pessoas sem Parkinson sendo tratadas como Parkinson há, às vezes, 5, 10 anos, né? Isso já aconteceu e aconteceu mais de uma vez, tá? E o contrário também, a pessoa tratada como tremor essencial e, na verdade, tinha Parkinson, não melhora com o tratamento de tremor essencial. Então, é importante, né? Diante de qualquer queixa que você tenha, você procurar uma ajuda especializada, tá certo? Você pode pedir um primeiro socorro para um atendimento mais geral, e é natural fazer isso, mas se a sua queixa é muito específica, se ela persiste, se ela não está melhorando, né, vale a pena você questionar e procurar um médico especialista, porque ele faz aquilo o tempo todo, tá certo? Então, e às vezes a gente vê pessoas que perderam anos de qualidade de vida por falta de orientação. E aí também muito a ver com o que eu faço como cirurgião, como neurocirurgião, que é implante de eletrodo cerebral, é um tratamento que é o clássico pra gente, a pessoa tem indicação,
não sabia, não fez e quando vem procurar já passou da hora, tá? Então, se você tem doenças do movimento, como essas que eu citei, Parkinson, tremor essencial e distonia, não quer dizer que você tenha que ser operado, mas quer dizer que você tem que saber que esse tratamento existe de implante de eletrodo e ele pode fazer muita diferença na sua vida, tá certo? Então, procure sempre ajuda e conhecer sobre os seus problemas. Procure segundas opiniões, mesmo que você for voltar para a primeira. Às vezes você quer só saber se outra pessoa boa naquele assunto concorda, tá? Então, especialmente doenças que vão te acompanhar por muito tempo, tratamentos de longo prazo, tá? Então, procure outras opiniões, tá? Se informe, mas não acha também que você vai ser igual a outras pessoas com a doença ou aquilo que a internet vai te contar. Na própria internet hoje tem pessoas fazendo um trabalho muito legal de orientação. E a gente faz isso para combater aquela desinformação, né? Sim. Então procure também, quando você estiver procurando aí no Google, procura ali profissionais e se coloca ali na mídia social e tente encontrar informações, né? De pessoas que têm uma credencial, vê um vídeo de um assunto, procura as dicas de vídeos parecidos para ver se outras pessoas estão falando a mesma coisa, né? Linguagem. Procura a formação daquele profissional, ver se ele realmente é competente naquela área. Se enriqueça de informação e não vai pelo impulso de uma coisa só que você procurou. E no final das contas, vá para alguém, crie uma relação legal, uma confiança legal com aquele profissional daquela área, para que ele possa te acolher, te diagnosticar adequadamente, te tratar adequadamente, que a sua vida está passando e você pode, eventualmente, perder, né? Paz, tranquilidade, estabilidade, por mera falta de informação e, com isso, ter condutas inadequadas. É isso aí. Isso é muito importante que o senhor falou. Só vou pegar esse último gancho. Tenho que falar sobre isso, inclusive. O senhor falou, já era tarde. E o brasileiro ele tem o costume de ter medo de médico, não vou no médico, vai que descobriu alguma coisa. Eu já me vi falando sobre isso também algumas acho vezes. que você tá se descrevendo. Não só eu, mas já vi várias pessoas falando sobre isso. Não adianta. O brasileiro, né? O brasileiro, eu. As pessoas, né? As pessoas. Não, mas o quão importante é isso mesmo, caso você já esteja nos primeiros sintomas. Então, tratar no começo, né? Acho que qualquer doença, acredito que seja assim. Ou, em alguns casos, você vai evitar que a doença progrida tão rápido. Em outros casos, você vai evitar ficar com aquele sintoma, tá certo? Tem doenças que não têm cura, mas tem tratamentos para aliviar o sintoma. Então, quanto antes você procurar esse tratamento, antes você vai aliviar aquele sintoma. Isso pode ter impacto na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua vida com seus filhos, na sua vida com seus amigos, na sua profissão, até nos seus sonhos, né? Eu atendo às vezes eu sou estudante de medicina e quero saber se com essa doença eu posso fazer isso ou aquilo. Se de repente você não foi tratado, você pode interromper um sonho sem necessidade, né? Então, procura se informar e não fica ali sofrendo sozinho. Hoje a gente tem muitas maneiras de ser acolhido, né? Hoje o acesso à informação está aí, né? E você tem que fazer uso, fazer bom proveito desse acesso. E olha a gente trazendo conteúdo de valor aqui pro Super Live. Adorei a entrevista. Foi muito legal. E falando em conteúdo de valor, as redes sociais do doutor também, quais são, doutor? Inclusive, pessoal, tem muita informação lá sobre tudo que o senhor falou aqui, correto? Demais. E aí, agora assinei mineiro embaixo, né? Demais, só. Você falou faltar demais da conta, né? Demais da conta. Bom, tem o YouTube, Dr. Bruno Burjaili, né? Só você colocar Bruno Burjaili, não vai ter outro assim com esse nome. Esse sobrenome. Então, o YouTube tem bastante informação sobre essas doenças. No Instagram é @Dr. Bruno Burjaili, tudo junto também. Também fácil. Se você não conseguiu, né, copiar aí no vídeo, não conseguiu fazer o print, não conseguiu Mas vai entrar a estar tempo. aqui também, né, produção? Vai estar Na aqui descrição na descrição também, do vídeo, vai estar aqui também. Tem todas as outras redes, o Facebook, TikTok, etc. Mas o meu site é neurobruno.com. Então é bem fácil de guardar. Neurobruno.com, tá ali, você clicou, vai ter ali embaixo, né, o ícone das diversas mídias, e ali você vai encontrar bastante coisa, tá certo? Perfeito. Então fica à vontade, a gente tá sempre aberto a responder perguntas, a tentar ajudar, tentar orientar, né, para que você, para que a gente possa contribuir um pouquinho para atenuar seu sofrimento. Eu achei muito informativa. Eu Achei gostei muito da sua demais, participação aqui, doutor. Foi muito importante, inclusive, pra galera que segue, pra galera que, às vezes, falta aquele impulso pra consultar um médico, inclusive. Sim, é muito importante. A gente trouxe riquezas de conteúdo aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Sigam, por gentileza, o Dr. Bruno. Estamos nessa produção, nessa do meio, para dar um tchau também. Boa. E as suas redes sociais para finalizar também, novamente? Então não esqueçam, gente, Super Life Cast. Vai ter lá vários cortes no Instagram. Tem muito corte ainda, doutor. Vai ter bastante corte aqui bastante também. corte Né, no YouTube Super Life Cast. Eu sou Monadom Oficial. Eu sou o Eluan, espero que você tenha gostado desse episódio e Tchau! tchau!